ter aqui uma perspectiva de que nós ainda estamos muito no século XIX, em termos de avaliação. E porquê é que estamos no século XIX? E porquê é que estamos no modelo Fabril de escola? Porque o nosso sistema escolar ainda confunde, ainda não distingue suficientemente a avaliação da classificação. O que isto significa é que no modelo Fabril de escola, nos finais do século XIX, não é? Nesse modelo, avaliar é a mesma coisa que medir, é igual a medir. E, portanto, é a mesma coisa que classificar, não é? E isto leva a uma situação de que aprender é igual a testar. Testar é aprender. E, portanto, há aqui uma confusão, não é, entre dois conceitos, que é a avaliação e a classificação, que nós, naturalmente, associamos à melhoria. Essa clarificação é fundamental para melhorar as aprendizagens dos alunos. E, portanto, nós estamos a procurar sair da escola como fábrica para a escola como organismo. E o organismo quer-se saudável. O perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, como tem de ser estudado, não há nenhuma escola, perdoem-me esta frontalidade, que possa dar impulsos significativos nesta direção do ecossistema, porque o ecossistema implica interatividade, implica interação social, implica relação entre as pessoas, implica a formação de uma comunidade. E não há escola, não há agrupamento que possa ir nessa direção se não estudar o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, porque esse é o grande farol de um currículo de alto nível que Portugal está em condições de poder ter, não é? E eu acredito, cada vez mais, não sou ingênuo, já ando aqui há muito tempo, sei que estas coisas são complexas, são difíceis, não se muda de um dia para o outro, mas como dizia muito bem a Sandra Cardoso, é preciso começar a andar, não é? E eu acho que nós estamos a começar a andar, não é? Portanto, nós estamos a sair de uma avaliação, não é? Que é vista como classificação, para uma avaliação que é vista como um processo eminentemente pedagógico e que faz parte, como dizia o Joaquim Picado, faz parte do dia-a-dia da nossa vida como professores. Quando às vezes eu digo a alguns amigos e amigas que são professores, respondem-me, não me fales em avaliação formativa, que eu não tenho tempo para avaliação formativa. Se não tem tempo para a avaliação formativa, não tem tempo para ser professor. Porque a avaliação formativa é indissociável da nossa ação como professores. Porque passa por coisas tão simples como o que é que estás a fazer. Eu digo isto muitas vezes, peço desculpa de estar àqueles que já ouviram, mas tem de ser dito. O que é que estás a fazer? Porquê é que estás a fazer? Explica melhor como é que estás a fazer. E é aí que eu vou retirar a informação que é absolutamente fundamental para eu poder dar feedback. Aquilo que é mais fundamental numa organização escolar, numa instituição escolar, aquilo que é mais fundamental é eu ter espaços de diálogo com os alunos e os alunos terem espaços de diálogo uns com os outros para que possamos distribuir feedback para eles caminharem com segurança e para eles aprenderem melhor. Esta cultura de nós afastarmos da centralidade do ensino para colocarmos a centralidade nas aprendizagens. Afastarmos da centralidade dos professores para estarem os alunos no centro dos processos de aprendizagem. Afastarmos do currículo que se diz, do currículo que está feito e que está todo formatado, para um currículo que se inventa e que se reinventa, para um currículo que se cria, para um currículo que, na verdade, quer dizer, faz parte da vida. E como eu costumo dizer, e gosto, neste caso, de repetir aqui, é que o currículo ou é vida ou não é coisíssima nenhuma. Portanto, esta questão é muitíssimo importante e há milhares de professores e há muitos diretores, centenas de diretores de agrupamento que estão cada vez mais empenhados neste caminho, que é o caminho que vai colocar o sistema escolar português num outro patamar de qualidade. Num patamar
que, de facto, é o patamar que nos coloca como um sistema escolar verdadeiramente democrático, um sistema escolar que não discrimina, como ainda hoje discrimina, milhares de alunos e que são sempre os mesmos. São sempre aqueles que são débeis do ponto de vista cultural, que têm dificuldades do ponto de vista económico e social e, portanto, nós temos, em teoria e temos na prática, muitos exemplos em outros sistemas escolares e no nosso sistema escolar, já temos muitos exemplos, felizmente, e cada vez mais, não é, que nos mostram que esse caminho é possível, que esse caminho pode ser traçado. Nós temos os instrumentos legislativos que já foram aqui referidos pela Sandra Cardoso e muitíssimo bem, que colocam, clarificaram uma série de coisas. É por isso que eu digo que as políticas públicas estão aqui a procurar ser materializadas. O projeto Maia, digamos que é uma picadela, não é? No conjunto de coisas que estão a ser desenvolvidas e muito bem em várias áreas ao nível do currículo. Eu vou-me centrar mais se nós podemos classificar melhor. E a resposta é, naturalmente, eu acho que sim. Acho que temos obrigação, perdoem-me, mas temos obrigação, um sistema escolar como o nosso, que já chegou onde chegou, que tem os professores e as professoras que têm, pessoas que têm qualificações, que são profissionais altamente qualificados, nós temos de partir para outros patamares de qualidade ao nível das classificações. A nossa grande prioridade é a aprendizagem, mas nós temos de classificar os alunos, não é? Nós temos de classificar os alunos e por várias razões, não é? As classificações têm uma grande importância na vida dos alunos, a vários níveis, não é? Não escuso de enumerar porque é que as classificações são importantes e aquilo que se coloca neste momento, neste contexto, neste esforço cultural que nós estamos a fazer, de mudança cultural, de sair do modelo fabril para o modelo ecológico, para o modelo de um ecossistema, a escola como um organismo, não é? Nós temos que cuidar melhor das classificações. Nós temos de torná-las mais transparentes. E como é que elas se tornam mais transparentes? Nós precisamos de critérios. Precisamos de critérios que sejam claros, que sejam sucintos, que sejam relativamente poucos, não é? Para que todas as pessoas os percebam e entendam. Precisamos de descritores desses critérios, não é? E, portanto, a partir daí, nós tornamos a classificação mais transparente. A partir daí, mas não só a partir daí. Ela, para ser transparente, nós temos que perceber exatamente o que é que significa aquela classificação. Aquela classificação é o quê? Eu dou um 3 àquele menino, ou dou um 10, ou um 12, se estiver no secundário, àquele jovem. O que é que aquilo significa? Não é? O que é aquilo? Acrescendo, ou acrescentando, esta ideia que surgiu alguns um dia, que é aquela coisa do 80% cognitivo, 20% não cognitivo, ou 70% cognitivo, 30% não cognitivo, coisas desse tipo. E a questão que se coloca é, quando um aluno tem um 13 no secundário, por exemplo, onde é que está, como é que se compõe o não cognitivo? Quer dizer, como é que isso se faz? O que é que foi escolhido? Foi escolhida a assiduidade, se o menino se porta bem, se veste bem, se lava os dentes todos os dias, se penteia bem, quer dizer, o que é que foi escolhido? Não é? Portanto, porque aí, se não sabemos, se isso fica ao critério de cada um, nós temos aqui um problema, enfim, nós temos vivido com ele, mas nós vivemos todos os dias com injustiças. Mas um dos problemas que pode surgir aí é realmente termos classificações injustas, não é? Bastante injustas até. E esta questão é uma questão ética. Portanto, a avaliação e a classificação têm dimensões éticas que nós não podemos, enfim, assobiar para o lado, como se costuma dizer, e ignorá-las. Não é? Porque há um critério
que é seguido internacionalmente, aliás, há 4, mas eu só vou falar num, porque é o que me interessa neste momento, que me diz se a avaliação é uma avaliação de qualidade ou não. E um deles é a adequação ética da avaliação. E nessa adequação ética, como sabem, há questões de justiça que estão aqui por trás. E, portanto, nós temos de ser transparentes para que o aluno saiba com aquilo que pode contar, para que os pais saibam aquilo que está a ser efetivamente avaliado e, portanto, a clareza é fundamental aqui. Há que ter essa perspectiva de que nós, definindo os critérios de avaliação, tal como aqui foram referidos, e muito bem, pela Sandra Cardoso, não é? Os critérios devem ser critérios transversais, devem ser critérios para todo o agrupamento ou para toda a escola. Há pessoas que ficam muito confundidas com isto, mas eu recomendo-lhes, acima de tudo, calma, tranquilidade e vamos pensar sobre o assunto. Agora, se me permitem esta liberdade que eu vou ter aqui neste momento, não gosto muito de ter estas liberdades, mas às vezes também me concedo algumas liberdades, não entrem por definir critérios do tipo A, critérios do tipo B, critérios do tipo C, critérios do tipo D, e às tantas estão afogados nos critérios e baralham-se tanto com os critérios que fica tudo exatamente na mesma. E não vamos para a escola como ecossistema. E não vamos para a escola como organismo saudável. E não vamos para a escola com uma avaliação muitíssimo mais ética, muitíssimo mais preocupada com as aprendizagens. Vamos continuar exatamente na mesma. A classificação que eu estava a falar, naturalmente que ela decorre de quê? Porque há uma coisa que as pessoas me dizem muitas vezes, a classificação, e agora como é que a gente classifica? Claro que temos de classificar. Agora, temos de classificar melhor do que aquilo que temos vindo a classificar. E para classificar, nós temos avaliações sumativas que têm esse propósito, porque há avaliações sumativas que são feitas exclusivamente para dar feedback aos alunos e ao próprio professor acerca daquilo que está a acontecer, não é? Num dado momento, reparem, a avaliação sumativa é sempre pontual, é um ponto de situação que se faz, é um balanço que se faz, não é? Nós temos de ter, como disse a Sandra, um sistema de classificação claro. Temos de ter, bem, o que é que a gente quer do sistema de classificação? E a nível do sistema de classificação, nós temos que temos que definir, por exemplo, como é que vamos recolher a informação para classificar. Essa é uma coisa fundamental. Como é que a gente vai recolher? Que processos é que nós vamos utilizar? E a pessoa pode dizer, podemos usar um teste, podemos usar uma exposição oral, podemos usar um relatório, podemos usar a resolução de um problema, o que quer que seja. Deve ser diversificado, não é? Deve ser diversificado. E isto tem, eu não tenho tempo aqui, mas tem teoria por trás. Portanto, deve ser diversificado. Porque se classificamos exclusivamente com base num só instrumento, ou num só processo de recolha de informação, se cometemos sempre um erro quando avaliamos, não tenham a mínima dúvida, nós cometemos sempre um erro. E o nosso esforço deve ser no sentido de o minimizar. Porque nós, através da avaliação, mesmo classificatória, o que queremos é tirar uma fotografia tão nítida quanto possível daquela realidade. E se tiro essa fotografia apenas de uma janela apenas, não é? Essa fotografia não me dá os diferentes ângulos do objeto que eu pretendo fotografar. E, portanto, enfim, passa um bocado a metáfora, mas penso que é claro para todos que nós temos de, provavelmente, ouvir o aluno falar, temos de, provavelmente, ouvir o aluno, ver como é que o aluno escreve determinadas coisas, ou como é que resolve determinados problemas de matemática, ou de física, ou de língua portuguesa, ou de educação visual, ou de educação musical. Portanto, temos que fazer isso de uma forma diversificada. Portanto, isso faz parte de uma política de classificação. Agora, temos depois, não é, em função dos critérios que temos, que atribuir determinadas ponderações aos critérios. Estou numa política de classificação. E temos muitas formas, não é, que nos permitem
avaliar e classificar muitíssimo melhor do que o que temos feito até agora. E uma das coisas que está um bocadinho na moda, passa a expressão, não gosto muito desta ideia, mas pronto, quer dizer, realmente as pessoas estão um pouco entusiasmadas porque lhes dá jeito, porque as pessoas veem vantagem, que são as rubricas de avaliação, que também podem ser mobilizadas para efeitos de classificação, não é? E, portanto, quer dizer, se nós usarmos uma rubrica que é sempre uma construção social, e mais, é uma construção social que envolve os professores e que pode envolver os próprios alunos. Aqui em Portugal já há pessoas que fazem, já há escolas que têm desenvolvido rubricas com a participação dos alunos, não é? Para que aquilo fique mais claro para eles, e os professores, muito humildemente, reconhecem que há ali inputs que os alunos trazem, que são importantes. Portanto, essa é uma forma, as rubricas, mas não é só rubricas, portanto, mas nós, nos critérios, nós temos com certeza ponderações para os critérios. E depois há uma coisa que eu acho que temos de calmamente ver se não nos precipitamos e se não ficamos ansiosos com estas coisas. Porque depois vem pessoas que perguntam assim, mas então é ponderação por critérios, então já não há ponderação por domínios, então é por domínios ou é por critérios? Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, estas coisas... Não, quer dizer, nós não temos a gaveta dos critérios e depois temos a gaveta dos domínios e a gaveta dos temas, também há uma polémica aí muito epistemológica, altamente filosófica, que é a diferença entre tema e domínio, que também preocupa aí muita gente. Quer dizer, eu estou preocupado com a aprendizagem dos alunos, não é? E estou preocupado com as coisas básicas, desculpem-me. Isto não é back to the basics, não é? Porque isto tem muita sofisticação. Eu estou preocupado com as coisas que sejam úteis para os professores, que sejam compreensíveis por parte dos professores e por parte dos alunos. Nós temos um conjunto de critérios. Esses critérios foram mastigados, se me permitem a expressão, está quase a hora de jantar, esses têm de ser mastigados pelos professores. Porquê? Porque os critérios, que são um referencial comum para toda a escola, que são transdisciplinares, que são independentes do ano de escolaridade, não é? Eles são o melhor pensamento que uma escola tem acerca do desenvolvimento do currículo. É o melhor pensamento que a escola tem, não é? Quando analisa o perfil dos alunos e quando analisa as aprendizagens essenciais. E a partir daí eu tenho o problema essencialmente resolvido. Não tenho que andar a fazer mais confusões, quer dizer, porque a Sandra falou muito bem, conhecimento. O conhecimento existe no primeiro ciclo, faz sentido, desculpem-me, faz sentido no primeiro ciclo, faz sentido no pré-escolar, faz sentido no 12º ano, faz sentido no 11º, no ano de exame, sem ser de exame, faz sentido em todo lado. Não é? Quer dizer, eu não vou agora aqui definir conhecimento, mas pode-se definir de várias maneiras, porque, como sabem, a avaliação é situada. E o que me interessa ali é saber que conhecimento, nesta escola, neste agrupamento, significa conhecer os conceitos fundamentais, mobilizar os conceitos fundamentais da disciplina ou daquela parte para resolver problemas de diversa maneira, de uma variedade de problemas. Portanto, integrar, mobilizar e utilizar esse conhecimento para resolver problemas, etc. Portanto, eu posso definir conhecimento naquele contexto daquela comunidade escolar, como nós entendemos. É evidentemente que há de ser algo razoável, não é? Não há de ser algo de irrazoável. E, portanto, a partir do momento em que eu tenho esses critérios definidos, não é? Depois é uma questão de descrever os descritores, os indicadores desses critérios, que são comuns para todos. Quer dizer, uma pessoa ou domina os conhecimentos ou não domina os conhecimentos. E que conhecimentos são? Aqui são de ótica. Ali são de cálculo diferencial. Acolá são de pautas de música ou de leitura de pautas de música, ou seja o que for. Não é? E, portanto, evidentemente que as pessoas podem... Isto obriga a uma certa ginástica. Isto obriga a uma certa ginástica intelectual e obriga, naturalmente, as pessoas a fazerem um esforço no sentido de contrariar aquilo que vem da escola do modelo fabril. Quer dizer, é realmente complicado sair do modelo fabril, porque nós somos animais. Isto não é pejorativo, isto é mesmo assim, não é fácil, não é?
Não é fácil, as pessoas têm de fazer um esforço. Agora, as vantagens que daí advêm, e a Sandra colocou isso muitíssimo bem, quer dizer, se não há critérios comuns, se as pessoas não se entendem relativamente a isso, o que acontece é que estamos num lago, como no Bom Jesus, a Sandra está em Braga, e eu andei também muito naqueles barquinhos do Bom Jesus, e cada um vai para o seu lado, quer dizer, cada um rema para o lado que quer, não é? E isso não é bom para um ecossistema, para um organismo que é a escola, não é fábrica, que é muito delicado. E sendo delicado, não é? Nós temos que o tratar com delicadeza. E tratá-lo com delicadeza não é pô-los a remar todos uns contra os outros ou uns virados lá. É dar-lhes direção. É apoiá-los nesse esforço. Porque o menino ou a menina entra no primeiro ano de escolaridade ou no pré-escolar num agrupamento com determinados critérios e vai viver 12 anos da sua vida. Claro que os critérios podem ser mudados, não há aqui nada imutável, não é? Até porque as pessoas podem chegar à conclusão, a gente pôs aqui este critério, mas isto realmente não faz muito sentido. Vamos alterar este critério. Mas, no essencial, vão lá estar os critérios. E as pessoas estão habituadas. E nós damos-lhe o sinal, não é? Damos-lhe o sinal do que é importante aprender. De quais são as competências, como dizia muito bem o Joaquim, que não se ensinam, que se aprendem. As competências que se desenvolvem com um currículo que se discute, com um currículo que se questiona, com um currículo, portanto, isto está tudo ligado. E os critérios não são mais do que uma espécie de uma âncora, ou de uma boia, ou de uma bússola. O André falou na bússola, penso eu, dos pontos cardeais, portanto, os critérios podem ser isso. Tem a ver com a componente socioemocional, sociocomportamental e socioafetiva. Primeira questão, são importantíssimas. São importantíssimas. Isso não há a mínima dúvida em relação a isso. Algumas delas são, inclusivamente, a razão de ser da sua importância tem a ver com a nossa preocupação com a aprendizagem. Imagino eu. As pessoas acham-nas importantes porque elas são muito importantes para a aprendizagem dos alunos. Portanto, esta é a primeira coisa. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é que, quando eu digo socioemocional, ou digo sociocomportamental, ou digo, é a mesma coisa que dizer 20% não cognitivo. Ou seja, tenho ali uma coisa que não se sabe muito bem o que é. E, portanto, se os professores, numa escola, num agrupamento, decidem que temos de classificar isto porque isto é muito importante, eu julgo que têm de clarificar, porque senão ficamos numa situação sem saber o que é que aquilo significa. Porque uma das questões fundamentais, Dr. Pedro Ribeiro, é que a classificação tem de ser mais transparente do que aquilo que é. Ela, neste momento, todos com certeza reconheceremos que estamos um pouco aquém em termos de transparência. Quer dizer, e depois há uma terceira questão, que é, depois de definirmos que aspectos é que vão ser considerados, a terceira questão é como é que isso se mede. Como é que se faz? Quer dizer, a partir do momento em que isso seja claro, eu julgo que temos vencido uma barreira para poder classificar. Os professores, para classificar, têm de haver, quer dizer, do nosso ponto de vista, e é aquilo que nós temos recomendado, deve haver uma política de classificação. Nessa política de classificação, não é, estão, com certeza, os critérios de avaliação que estão definidos na política de avaliação. Os critérios são os mesmos, a gente não muda de critérios quando vai classificar. Quer dizer, os critérios são exatamente os mesmos quando nós estamos a avaliar, seja do ponto de vista formativo, seja do ponto de vista sumativo para dar feedback, seja do ponto de vista sumativo para dar classificações, não é? E, portanto, quer dizer, uma vez consensualizados os critérios, uma vez consensualizados as ponderações por critério,
Porque a ponderação por domínio, quer dizer, depois também vai ter ponderações nos critérios. Claro, as pessoas podem ter ponderação no domínio e não ter nos critérios, mas depois não sabem o que é o quê. Quer dizer, nem distinguem aquilo que é mais importante daquilo que é menos importante. Portanto, uma vez definida a ponderação por critério, não é? Falta uma coisa, falta dizer como é que nós vamos recolher informação para classificar. E eu falei nisso já na minha intervenção há bocado. Bom, vamos escolher duas coisas, três processos de recolha de informação, vamos a um teste ou dois testes, imaginemos uma exposição, um ensaio, aquilo que for razoável, um desempenho, se estivermos numa aula de música, são o que quer que seja, que as pessoas é que sabem, quer dizer, não vou agora substituir as pessoas nas diferentes disciplinas. Portanto, imaginem que tínhamos 3 ou 4 processos de recolha de informação com efeitos na classificação. Eu não sei qual é. Eu posso classificar, não estou a ver qual é o problema de classificar. Tenho uma política de classificação, tenho 3 processos para recolher informação para classificar e é isso que é a classificação. A avaliação é a maior parte da nossa atividade, que é para dar feedback aos alunos, que é para os alunos aprenderem mais. Se nós fizermos isso, eu até costumo dar a ideia matemática de um segmento de reta, dividem em 8 partes geometricamente iguais, 7/8 deve ser avaliar para dar feedback, 1/8 avaliar para classificar.